Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso. Eu estou trazendo para você aqui mais um vídeo, nesse formato. O que Paulo disse ao Evangelho? É a primeira lição sobre isso. O que Paulo disse ser o Evangelho? Mas antes a gente precisa apresentar verdadeiramente quem é Jesus. Eu sempre vou falar para você. Eu trago sempre três questões cruciais, muito importantes, que vai realmente reorientar, aliás, orientar a humanidade. E é justamente o, a adulteração da Bíblia, essa parte da Bíblia todinha aqui, essa parte da Bíblia todinha aqui, ela foi adulterada. Todas as cartas de Paulo, metade de Apocalipse, metade de Atos dos Apóstolos. Foi adulterada por Nero. O nosso, a nossa fé é que na Bíblia há 7 livros que foram dadas por anjos, na presença de anjos. E são eles que guiam, que dizem o que realmente é a Bíblia. Então, esses livros são a lei, que são 70 primeiros capítulos da Bíblia, que não está dividido em livro, mas tem todo o Gênesis e 20 capítulos do livro de Êxodo. Então, ali é a lei. Ali, conforme está escrito, foi dado na presença de anjos, ou seja, ali não tem erro. Um outro livro que realmente foi dado por anjo é Daniel, que agora é desvendado. Ele, no desvendamento dele, prova a existência de Deus, o messianismo de Jesus Cristo e a origem divina da Bíblia. Aqui está o desvendamento de todo o livro do profeta Daniel. Você depois dá uma olhada em todos esses fatos. Quando ele diz que haverá tempo, tempos, metade de um tempo, em Daniel 12:7, está querendo dizer que são 350 anos. E a cada 350 anos, em 16 períodos, há um fato importante. Todos os fatos estão sendo colocados aqui. Estão sendo colocados aqui. Nós estamos a 700 anos do fim. A consumação do século deve ocorrer lá no início do século 28. Então, isso aqui é um número de Lucas, 77 gerações de 35 anos, que dá o mesmo valor que Daniel 12, 11, 12, colocando Jesus no centro no ano zero. Então, tudo são fatos, observe só. Aqui nós temos esses fatos aqui, até Moisés, que Jesus se refere, que são 70 primeiros capítulos da Bíblia, que é um mito sumério muito antigo, com milhões de anos, eu não sei quantos são até a humanidade, mas com muitos anos, esses aqui são míticos. E daqui para frente, história, a começar pelo povo judeu. Isso aqui, quer dizer, na verdade, a Bíblia começou aqui há 2000, aproximadamente 2.700 anos, e vai terminar lá pelo início de 2700, século 28. Então é isso aí, o desvendamento de Daniel é isso aí. Eu tenho muitos vídeos mostrando neste canal, eu tenho mais de 100 vídeos mostrando isso, que realmente há esse desvendamento. Esse desvendamento dá muita esperança à humanidade. E eu quero falar disso hoje. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o seguinte: você talvez não saiba o que é o cristianismo. Isso é um problema sério. O cristianismo foi definido, olha só, o cristianismo foi definido nos 350 primeiros anos da era cristã dessa maneira aqui. 350 anos iniciais. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai. Então, quando começa a fazer isto é, da substância do Pai,
Deus é espírito, Jesus afirma isso. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro gerado, não feito. O que quer dizer isso? É que o Espírito de Jesus Cristo é uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, que foi atribuída a um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, tal como está escrito em João 1,17. Então, isso é a definição do Espírito de Jesus Cristo. Olha, eu apresento nesse formato porque é muita coisa, eu ensino a Bíblia toda. Eu recebi revelação divina para mostrar, para desvendar a Bíblia toda. Então, isso que eu faço, o que eu faço aqui, é um trabalho de apresentar muitos textos. É um trabalho para apresentar muitos textos. Por isso é que eu acho, eu comecei fazendo vídeos, eu aparecendo como todo mundo faz. Aí eu vi que não dá para fazer muita coisa, por exemplo. Quando eu falo disso aqui, eu não tenho o conteúdo que tem que ser retirado, eu não tenho como mostrar para você. Aqui você vai ver todo ele. Desvendamento de Daniel está aqui, logo mais eu trago para você os 10 mandamentos. Então, o que eu estou mostrando aqui, o que é o cristianismo. Então, quem é Jesus? É uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, que foi atribuída a um ser humano, Jesus Cristo, com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade, confirmar a lei, conforme está escrito em João 1,17. Agora, como a gente continua isso aqui? Como a gente continua isso aqui? Após ser morto, olha, quando Jesus foi morto, ele bradou em alta voz: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, Lucas 23:46. Então, isso aqui é suficiente para a gente ver que isso aqui é suficiente para a gente ver que Jesus é quem ele diz ser. Jesus bradou em alta voz: Em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, ele é aquela porção que foi atribuída e que, ao ser morto aqui na terra, ele entregou ao Pai e voltou a ele, como ele dizia: Eu volto ao Pai, eu não saí do Pai, eu estou no Pai. Era isso que Jesus dizia. Então, isso é cristianismo. Essa fé é fé cristã. Então, vejamos só. E o que diz Pedro a respeito da. E o que diz Pedro a respeito de quando Jesus foi morto, ele, imediatamente após entregar o Espírito, o que ele fez? Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todos, justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, conduzir-nos. Ele foi morto no corpo, mas não foi morto no espírito, mas vivificado pelo Espírito, quer dizer, voltou a Deus, no qual também foi e pregou, no Espírito de Deus ele pregou os espíritos em prisão. Isso aqui é bem interessante. O que acontece? Aqui é chamado de seio de Abraão. Todos os seres humanos, desde Adão até a última pessoa a morrer antes do bom ladrão, estavam em um local onde eles realmente estavam aguardando que Jesus viesse e mostrasse a sua voz e os conduzisse ao céu. E a partir daí, o seio de Abraão foi esvaziado e eu e você, quando morrermos, seremos levados ao exemplo do bom ladrão, seremos levados imediatamente ao céu, seremos recebidos por Jesus Cristo e seus anjos, representados pelos seus anjos, no último dia de nossa vida. Isso é cristianismo. Nunca ensinaram isso para você? É um problema. Então vamos ver outro aspecto que define o cristianismo. Veja o que define o cristianismo. Isso é Jesus Cristo. Agora nós que estávamos, eu não, porque eu realmente estou numa condição de ao morrer eu vou imediatamente ao céu. A nossa condição é exatamente essa que Jesus nos fala. Jesus respondeu a respeito daquela questão dos 7 irmãos que casaram com a sua mulher. Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que foram considerados dignos de tomar parte da era que há de vir e da ressurreição dos mortos, não se casam nem são dados em casamento, não podem mais morrer, pois são como anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Então aqui é Lucas 20, 34, 36.
Aí diz, olha, mas acontece que os pregadores paulinos, aqueles pregadores que Jesus chama de assalariados, eles, eles pregam que na eternidade é carne e osso. Realmente Jesus está sentado, ressuscitou em carne e osso e está sentado ao lado do Pai. Jesus está no seio. O que é seio? Se Deus é Espírito e Jesus é Espírito, Jesus, o Espírito de Jesus foi uma pulsão do Espírito Santo. Ele está no seio do Pai inconfundível. Inconfundível com o Pai, porque Jesus é Espírito e Deus é Espírito. Então é isso. Não há na eternidade nem para seres humanos, nem para Deus não há materialidade. O que há lá na eternidade é apenas Espírito. Seremos anjos a serviço de Deus por toda a eternidade. Então vejamos o que diz o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse diz exatamente isso aqui. Quais são os espíritos que estão diante do trono de Deus? Um dos representantes do espírito diante do trono de Deus é justamente o ser humano. Então, olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, milhões de milhões. Ele rodeava o trono, bem como os seres viventes, anciãos. Cantava em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse 5, 11, 12. Isso aqui é o que? Todos nós passaremos por isso aqui. É isso aí, todos nós passaremos por isso aqui. Agora, tem um outro lado aqui muito importante que eu queria que você veja. É também um testemunho. E, e isso aqui também é, é um testemunho da é de que na eternidade seremos anjos ao serviço de Deus. Mas qual é a condição? Qual é a condição? Qual é a condição para chegarmos lá? Veja bem o que diz aqui. Qual é a condição para chegarmos lá? Para chegarmos ao céu? O que que Jesus afirma? Jesus afirma exatamente isso aqui. Olha o que Jesus afirma. Eu vou ler esse trecho para você. Uhum, isso aqui já foi. Tá. Então, é o seguinte. O que Jesus afirma é que tive fome e me deste de comer aqui. Então o rei dirá aos que estiver à sua direita: Venha, bendito meu Pai, para cá, para o céu. Venha, bendito meu Pai, recebo como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Tive fome, me deram de comer, tive sede, me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês me cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Mateus 5, 34, 36. Já viu alguém pregando sobre isso? Por que não prega? Porque Paulo não deixa. Paulo é abominável da desolação. Agora veja bem, e como é que a gente se encontra? As obras são importantes? É o que Jesus diz. É a condição para ir para o céu. E o que Paulo diz? Só tem duas maneiras de ser salvo. Os pregadores assalariados dizem isso. Só tem duas maneiras de ir para o céu. Você salvando a si mesmo ou Cristo Jesus salvando você. Vamos ver se isso é assim? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Isso aqui é no céu. Apocalipse 19, 7, 19, 7 a 10. Isso aqui quer dizer, quem chegar no céu vai passar por isso aqui. É o último ponto de chegada. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar glórias, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro com a sua noiva, e, já, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir linho fino e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo disse: Escreve, felizes convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são palavras verdadeiras de Deus. Então caí a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso, eu sou servo como você, os seus irmãos que se mantêm fiel ao testemunho de Jesus Cristo. Adora a Deus, o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Então é o seguinte, isso aqui é o que Jesus fala. Isso é o que Jesus fala. Isso aqui é a razão de ser do livro de Apocalipse. Aquele anjo que foi levar, olha o que ele disse, aquele anjo que foi levar, que foi levar a mensagem para o autor, que o pessoal chama João de Apocalipse,
aquele anjo que foi levar essa mensagem, que é um livro dado por anjo, um dos 7 livros da Bíblia dado por anjo. Ele disse, ele disse o seguinte: então eu caí aos pés do anjo, quer dizer, o João. Aí o anjo disse: não faça isso. Eu sou servo como você. Eu sou descendente de seres humanos. Então, qual foi o anjo que não aceitou glórias? Todos aceitavam porque ele não era descendente de seres humanos. Os anjos relatados na Bíblia. Mas esse aqui que foi levar o testemunho de Jesus Cristo, esse não é um anjo qualquer. É um anjo que vem digamos, de seres humanos. Como é que está seu pai? Como é que está sua mãe? Como é que está seu avô? Como é que está o seu parente, seu amigo, sua esposa que faleceram? Exatamente nessa condição. É irmão e conservo de todos os anjos, está na presença de Deus a serviço dele, e assim ficará por toda a eternidade. Ninguém nunca te ensinou isso, sabe por quê? Porque o livro do Apocalipse é infinitamente adulterado. De Apocalipse 2 a 19:3 é tudo mentira, joga isso fora. E tem mais coisinha para você tirar, mas é coisa pequena. Então, isso é só para te dizer o que é o cristianismo. Porque se eu não te disser o que é o cristianismo, tu não vai desejar. Então, vejamos só, essa é a questão crucial que eu estou querendo falar para você. Vamos examinar aqui, já estamos em 16 minutos. Eu quero convidar você para acessar essa página aqui, para ler meu livro em PDF, onde eu conto essas histórias todas, né? Então, eu sou curado de câncer, insuficiência cardíaca, cegueira por anjo do Senhor. Tenho ampla experiência e em testemunhar do poder de Deus. Então eu digo para você, fuja dessas arapucas que dizem que não tem mais milagre, porque Deus é um Deus de milagre. Então não pode dizer que não tem mais milagre. Fuja das arapucas que te vendem milagre. Você não precisa delas, fica em casa. Pega a Bíblia na parte que não é isso aqui. Te coloca diante de Deus, diante da sua lei, dos 10 mandamentos que Deus vai falar contigo. Vai falar com a tua família. Coloca essa lei para os teus filhos, para a tua esposa, para você, para todo mundo. Porque essa é a verdadeira lei de Deus. Nenhuma lei pode passar disso aqui, porque Deus é Deus. Somente Paulo bate pesado nisso aqui, porque ele é o abominável da desolação. Então vejamos só. Eu quero trazer mais um assunto muito importante para você. É, a gente precisa tratar dos assuntos de uma maneira bastante. Eu apresentei Jesus e os seres humanos. E agora eu vou te apresentar Paulo. É, isso aqui é muito importante que você saiba que a Bíblia, tirando isso aqui, na hora que a gente tirar isso aqui, a Bíblia vai ganhar grande relevância, porque é o único livro de sabedoria que existe na face da terra. Não por ser palavra de Deus por tudo que afirma, a palavra de Deus é Jesus, mas é uma epopeia guiada por Deus, que começou a ser escrita em 2695 e vai ser extinta quando o mundo se acabar em 2695. Então é isso, vem para cá, vamos andar juntos. Vamos andar juntos, vamos deixar para lá essa história de seguir pessoas que não sabem nada. Isso aqui é sabedoria. Desvendamento de Daniel é sabedoria. Vamos, vamos. Jesus manda como único ato religioso da sua vida é pregar o evangelho. Isso que eu estou te falando é o evangelho. Essa coisa que eu vou te mostrar daqui a pouco não é o evangelho. Eu vou te falar das tais 70 semanas de Daniel, que são muito importantes. E essas 70 semanas de Daniel, ela define muito bem Paulo. E também define Jesus, claro. Vamos dar uma olhada nas 70 semanas? Eu vou colocar isso aqui mais para cá, para dar uma certa relevância. Isso aqui são as 70 semanas de Daniel. Todo mundo gosta disso aqui, escatologia pura. Isso aqui está falando de Jesus e de Paulo. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir com a visão da profecia e para ungir o Santíssimo. É o que eu acabei de falar para você. Jesus, quando foi morto, o que ele fez? Ele foi lá no seio de Abraão e disse: olha, pessoal, nada mais de culpa.
porque vocês estão perdoados, o Cordeiro foi imolado. Para dar fim ao pecado, nada mais de pecado para quem já morreu. Esquece isso. A justificação é depois de morto. Vocês estão justificados, agora vocês vão para o céu. Paulo justificou vocês em vida. Para expiar a culpa, nada de culpa, levanta a cabeça e vem comigo. Para trazer a justiça eterna. Então olhei e vi o que foi? Milhares e milhares e milhões de milhões que glorificava a Deus. Teu é o poder, a glória para sempre, conforme a Apocalipse 5, 11 e 12, para cumprir a visão e a profecia. Tudo que foi escrito na Bíblia sobre Jesus e para ungir o Santíssimo dizer agora, Jesus Cristo está aqui no centro da história. Agora ninguém tem dúvida de que o Messias veio. Agora lá, isso é o 24, versículo 24. Vamos para o 26. O 25 diz respeito lá à construção do muro, que não diz respeito aos cristãos. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, já não haverá lugar para ele. Ou seja, depois de 70 semanas, que aqui tem 7 que foi omitido aqui, depois das 70 semanas, o ungido será morto, já não haverá lugar para ele. Será substituído pelo abominável da desolação que Jesus se refere, como Daniel fala. A cidade e o lugar santo serão destruídos. No ano 70 foi destruído pelo governante que virá, que foi o imperador romano. O fim virá com inundação. Isso aqui é o final dos tempos. Lá em Apocalipse 6, de 12 a 15. Guerras continuarão até o fim. Não tenha medo de guerra, que o mundo não vai se acabar assim. O mundo vai acabar com um grande acidente ambiental. E aí desolação serão decretadas. Estamos vivendo a pior desolação e agora Deus vai nos libertar de Paulo para que nós tenhamos um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício. No caso é quem? No caso é o imperador romano. E numa ala do templo, havia duas alas no templo, a cristã e a judaica. Eu posso até dizer primeiro a judaica, depois a cristã. Será colocado o sacrilégio terrível. 4 cartas do apóstolo Paulo foram naquela época, para poder realmente, Nero mandou adulterar 4 cartas aos romanos, 1 e 2 Coríntios, aos gálatas, para destruir a humanidade e, obviamente, os judeus e os cristãos. Então, isso aqui é o sacrilégio terrível até que chegue o fim, que ele é decretado, que eu creio que está começando agora. É isso, gente. Isso aqui é só 70 semanas de Daniel, muito importante. Bom, isso aí. Agora, vamos ver o seguinte. É só alguns exemplos que eu quero dar para você, para perguntar o que é importante no cristianismo de Paulo. Vamos dar uma olhada aqui, só para você ver. Eu vou abrir bastante aqui para a gente ler. O que é importante no cristianismo do apóstolo Paulo? Vamos dar uma olhada. O Evangelho de Paulo. Todo mundo diz que ninguém entendeu nada do cristianismo. Os mercenários, ou ainda assalariados, dizem assim: ninguém entendeu nada, só Paulo. Aqui está o conhecido 10 mandamentos que eu já disse para você. Isso aqui é a lei que tu vai usar na tua casa, tu vai ensinar para todo mundo, tu vai viver. Vou tirar daqui que já foi comentado o suficiente. Vamos agora dar bastante relevância a isso aqui, para a gente ler juntos. Vamos lá. Isso aqui é a carta aos Romanos. Aqui, versículo 3:10. Paulo começa a sua carta aos Romanos, que é a pior delas. É um manual de ateísmo, é um absurdo, é a coisa mais absurda que já se levantou na face da terra. Mas Deus não se deixa enganar, jamais. Então veja o que está escrito aqui. Vamos lá. 3:10. Como está escrito, não há nenhum justo. Ele trouxe tudo o que é loucura, passando por todo tipo de pecado, e ele, desde o comecinho desde o versículo 1 até aqui, ele aponta injustiça humana. Mas aqui ele tropeçou feio. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Salmo 14, de 1 a 3, Salmo 53, de 1 a 3 e Eclesiastes, de 7
7:20. Isso aqui está se referindo a alguém que o salmista dizia que é uma pessoa ímpia que estava realmente numa posição criminosa. Ele estava cometendo crime. Os salmistas se referem a pessoas criminosas. Vá lá e lê esses salmos. 13. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Salmo 5:9. Veneno de serpente está em seus lábios. Salmo 143. Suas bocas são cheias de maldição e amargura. Salmo 10:7. No mesmo contexto, Paulo, Davi, ou o salmista, está falando sobre pessoas que realmente ele reconhece que fazem todo tipo de oposição ao bem. Pessoas que há na sociedade, não são poucas. E em nossos dias as pessoas fazem isso cada vez mais por ódio da Bíblia e de Paulo e de Jesus, porque e de Deus sobretudo, porque realmente recebem um evangelho mentiroso. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seu caminho, e não conhece o caminho da paz. Salmo 59, 7 e 8. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Salmo 36, 1. Sabemos que tudo o que a lei diz, diz àquele que estão debaixo dela. Olha só, quem está debaixo da lei, meu Deus? Quem é que está debaixo da lei? Quem? Mas quem é que está debaixo da lei, gente? O que ele quer é que você se insurja contra Deus. Ele quer que você se insurja contra Deus. Então ele diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, os 10 mandamentos, diz àqueles que estão debaixo dela. Então não estamos debaixo dos 10 mandamentos, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Será que não? Será que nós não estamos aqui para nos colocar no juízo de Deus? Sim, ele veio nos libertar do juízo de Deus. Deus está nos julgando a toda hora e realmente considerando que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e ainda nos foi dado um corpo. A partir de quando recebemos aquele corpo, recebemos também a condição de pecar. E Deus nos remiu, nos redimiu, acabou. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseado na obediência à lei. Não obedeça à lei. Baseado na obediência à lei. Ou seja, ninguém será. Isso aqui eu tenho que engrossar mais. Ninguém será declarado justo diante de Deus baseado-se na obediência à lei. Então, ninguém, quer dizer, Deus não quer que se obedeça à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conhecedor, consciente do pecado. Ah, meu Deus. Que coisa, meu pai, que coisa. Olha essa aqui agora. Olha essa aqui agora. Essa aqui é mais grave. Essa aqui é grave, mas agora manifestou-se uma justiça que provém de Deus, independente da lei, seja bandido e seja salvo, da qual testemunho a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, tá? Pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Pronto. É isso que eu quero mostrar para você. É isso que eu quero mostrar para você. Olha, isso aqui é um símbolo. Isso aqui é uma assinatura. Isso aqui só tem na parte adulterada de Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo. Esse Cristo Jesus foi inventado por Nero. Onde tiver isso aí, é uma assinatura que Deus permitiu. Disse: olha, não creia nisso. Isso aqui é parte adulterada da Bíblia. Só não tem isso aqui no Apocalipse. Mas Atos dos Apóstolos, carta de Paulo, tem. Então, isso aqui. Gente, é isso que eu quero que você entenda. Se coloca diante da lei de Deus. E espera. E espera que ele vai falar contigo. Isso aqui tudo. Isso aqui tudo é uma grande mentira. Eu vou trazer isso sempre. Isso aqui o pessoal considera a parte mais importante de toda a Bíblia. Porque traz, segundo eles, isso aqui traz
segundo essas pessoas que o pessoal assalariado, que se baseia em Paulo, ele não tem culpa. Se a Bíblia estiver certa, na parte adulterada, então eles estão certos, mas não pode estar certo. Você viu aí como foi mostrado que realmente nós temos que conhecer, olha só, vamos fazer um resumo de tudo isso. Nós temos que conhecer o cristianismo. Olha só, nós temos que conhecer o cristianismo que eu te apresentei, quem é Jesus. Não é isso que eles dizem. Eles transformaram Jesus Cristo em um herói. Jesus não é um herói. Eles destituíram todo o mérito que o ser humano possa ter. No Antigo Testamento, às pessoas era atribuído mérito. No Novo Testamento, Jesus começou dizendo: ninguém foi mais importante do que João Batista, mas aqueles que creem em mim são maiores que João Batista. Mas o Evangelho, existe, eu vou falar dos 7 livros para a gente encerrar isso aqui agora. O Evangelho é segundo João, é lá no Apocalipse, nos 4 cavaleiros do Apocalipse, o Evangelho segundo João é o quarto Evangelho, é o quarto cavaleiro. Aquele é o Evangelho da conversão, aquele é o Evangelho do arrazoar com Deus, aquele é o Evangelho da decisão. Lendo aquele Evangelho, Deus quer te dizer que Jesus é o pão da vida. Ele quer te dizer que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é o bom pastor. Por que é que tu está comendo o pão que o diabo amassou pelas mãos do apóstolo Paulo, que é o abominável da desolação que sentou no lugar santo? Vem, anda, anda, eu quero mostrar para você, essa é a sabedoria de Deus, eu tenho a revelação divina. Então vamos agora aos 7 livros, que eu prometi falar e vou falar. Primeiro deles são o mito sumério dos 70, primeiro capítulo, que começa em Gênesis 1 e vai até o final do capítulo 20 do livro de Êxodo. Segundo livro, o livro do profeta Daniel, que nem foi colocado como profeta, foi colocado como um escrito. Então esse livro ele realmente foi ditado por anjo. Os 4 evangelhos não têm autores. Aquilo um ser humano foi usado para receber os 4 evangelhos que eles são os 4 espíritos que estão diante de Deus lá no trono. São os 4 seres viventes, são os olhos de Deus no mundo. Então vem para o evangelho de Jesus Cristo e esquece o evangelho do apóstolo Paulo, que é essa coisa que eu te falei agora. O outro livro, isso aí já são 2 mais 4, 6 e 1, 7. O Apocalipse, que todo mundo sabe que sim. Inclusive o livro de Lucas tem essa assinatura aqui. 77 gerações de 35 anos do 1695, que bate com o número de Daniel. Então é isso. Ficou um pouco longo, mas isso aqui é sabedoria de Deus. Eu recebi a revelação divina para isso. Vem para Jesus Cristo. Para de gastar com essa gente. Te coloca diante de Deus. Segundo o 10 mandamentos e o Evangelho de Jesus Cristo. Creia que o Evangelho segundo João é o Evangelho da decisão. E está escrito lá em Apocalipse que o cavaleiro, aquele cavaleiro que monta o cavalo amarelo, aquele é grave demais, 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 porque ele simboliza a morte espiritual. É preciso crer em Jesus segundo João, o Evangelho segundo João. Vem te alimentar do pão da vida. Jesus quer falar contigo. Ele quer carregar o teu fardo, ele quer abrir teus olhos. Ele é Deus, conforme eu defini no início desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um abraço, tudo de bom para você.